Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde sempre buscamos trazer reflexões do Evangelho de Jesus e conectar com estudos científicos do mundo moderno. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a opinião alheia, opinião dos outros, e como isso nos afeta. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Deus, nosso Pai, gratidão por mais uma vez podermos estar aqui aprendendo com as inspirações de mais alto. Abençoe muito os nossos anjos mentores, guie os nossos trabalhos e abençoe, Senhor, a cada um que nos acompanha naquelas necessidades que carregamos no coração e na alma. Que assim seja. Muito bem. Hoje, para iniciarmos as reflexões, vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Lucas, capítulo 6, versículo 26. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, pois dessa forma os pais deles faziam aos falsos profetas. Opiniões. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus, comumente, nos esclarecerá neste santuário divino. Rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação destas passagens em Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o Mestre que num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem de verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O Mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu o impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante e se a tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Que assim seja. É aquele puxãozinho de orelha que o Evangelho nos traz, tão importante para nos fazer prestar atenção nas nossas atitudes do dia a dia. Quem de nós nunca errou nas atitudes por buscar algum benefício pessoal em detrimento do que a nossa moral, a nossa consciência nos exortava a fazer e, ao mesmo tempo, mudamos as nossas atitudes e opiniões com base no que os outros nos dizem, mesmo que nós acreditemos de fato estarmos fazendo o que é correto. Então, o que Jesus, nessa passagem vem nos falar? Ai de vós se todo mundo estiver concordando com você neste mundo de provas e expiações, onde tem tanta gente ainda no erro. Significa que você também está no erro. Porque se está todo mundo concordando, algo está errado no caminho. Ao mesmo tempo, Emmanuel vem nos dizer que Deus sempre nos fala na consciência, no interior, no nosso íntimo, sobre as belezas e os caminhos corretos a serem percorridos em cada situação. E se nós achamos que vamos ter aprovação até mesmo das pessoas que nós amamos e nos odeiam, nem sempre isso é verdade. Nem sempre o caminho correto vai ser de abençoado por todos. Mesmo boas pessoas, no mundo de provas e expiações, têm seus erros, suas dificuldades. Portanto, o que esse trecho do Evangelho, o que Jesus e o que Emmanuel vem nos ensinar
palavra é: busque a sua consciência, agir eticamente, com a moral correta, ouvindo Deus falando através da consciência. Se você estiver em paz na sua consciência sobre o que está fazendo, segue em frente, mesmo que os outros não concordem, mesmo que a opinião alheia vá contra, porque no final, com o tempo, sempre que seguimos o que é reto, o que é bom e correto e justo, acabaremos tendo o aval que é o mais importante, a conquista da paz, né? Estaremos em paz e o tempo é implacável em nos trazer a colheita de tudo que plantamos de bom e de ruim. E dentro desse contexto, nós temos o nosso belo livro No Portal da Luz, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é familiares incompreensivos. Quando aceites os princípios que te renovam, é possível que a mesma compreensão não te alcance de pronto os familiares queridos. Conservas, talvez, a provocação de rentear com entes amados que te recusam a fé, ou tudo fazem por arredar-te da senda da luz que hoje palmilhas. Às vezes, entristece-se por semelhante motivo, a ponto de te ameaçares com desânimo e frustração. É forçoso, porém, vejas no lar o educandário primeiro de tua fé. A lavoura mais próspera começou na coleção de sementes. A missão mais alta entre os homens, sem dúvida, principia nos testemunhos pequeninos de serviço e abnegação no círculo estreito em que se forma a personalidade. Teu lar, tua escola. Aí dentro serás professor e aluno ao mesmo tempo. Erguer-te-ás na cátedra do dever cumprido e transmitirás o ensinamento vivo do bom exemplo aos que te acompanham. Por outro lado, ouvirás talvez aí nesse abençoado cenáculo de aperfeiçoamento moral frases agressivas ou conceitos ferinos que desconheces na vida pública, a fim de que aprendas paciência e humildade no trato da purificação. As manifestações de desagrado ou corrigenda que aguardastes inutilmente dos teus maiores adversários, provavelmente recolherás em casa dos seres que mais ama. Entretanto, exercita o devotamento e prossegue adiante no cultivo de tua fé. Não te lastimes, nem discutas. O embate palavroso deixa o coração encharcado de fel. A opinião dos outros, a teu respeito, é construída e retificada à custa de tuas próprias demonstrações de tolerância e bondade. Se a incompreensão te rodeia, serve sempre. Se sofres injúria ou perseguições, serve ainda. Se tudo parece contrariar as aspirações e desígnios, serve mais. Não descreias de Deus que te segue e te vê. Pela força do exemplo, vencerás. Que assim seja. Complementando o nosso evangelho lido sobre a opinião alheia, mas agora pensando sobre a opinião alheia dentro de casa, dentro da família, dentro do lar. Muitas vezes nós já discutimos, falamos constantemente sobre isso. Nunca erramos de endereço aonde nascemos, na família onde estamos. Estamos convivendo com quem precisamos, de bom e de difícil, né? Isso significa na prática que ali seremos, como bem disse o texto, professores e alunos, aprenderemos e ensinaremos, com amor e com dores e dificuldades. Isso significa que devemos sempre abençoar o lugar onde estamos e fazer o nosso melhor. Se não conseguimos ainda fazer o nosso melhor, decidamos pelo menos persistir servindo. Emmanuel nos diz ao final que se ainda não és compreendido, serve. Se você ainda não conseguiu retribuição mesmo fazendo bem, continua servindo. Se por acaso as pessoas te perseguem, caluniam dentro de casa e recebes só pedradas, serve mais um pouco. Porque o teu testemunho nas ações e atitudes de servir ao bem, fazer o certo, é que vão testemunhar ao seu, ao meu, ao nosso favor, para que possamos seguir aprendendo, crescendo, mesmo mediante dificuldades que fazem parte do processo. Portanto, possamos continuar
fazendo bem e auxiliando, dentro do lar, fora do lar, aonde estivermos. Claro, como bem disse ali, se pudermos aproveitar das palavras dos outros, às vezes não tão bondosas, para o nosso aperfeiçoamento, para melhorarmos em algo que de fato nos incomoda, mas que é real, muito bem, ótimo, que assim seja. Se não, ouçamos a nossa consciência, ouçamos a palavra de Deus falando conosco, na ética, no bem servir, para que possamos continuar buscando, alcançando em cada passo dessa jornada a paz que precisamos durante essa elevação para junto a Deus, né? E dentro desse contexto, trouxemos um artigo científico que fala exatamente sobre isso, como opiniões podem influenciar a nossa vida neste mundo moderno de internet. O título do artigo é o seguinte: Como os outros mudam as nossas memórias? 2 pontos. O efeito da exposição a opiniões anônimas. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título The Russian Journal of Cognitive Science, que quer dizer o Jornal Russo de Ciência Cognitiva, por diversos autores, sendo a primeira a Valéria Gerkovich e a última autora a Olga Lvova. Bem, o que esse artigo científico fez? Existe um termo que a gente, na ciência, né, de comportamentos e de memórias, é bem aceito e estudado, que é a conformidade de memória. Essa conformidade de memória, ela nada mais é do que nós temos a tendência de aceitar opiniões que favorecem, que vão a favor do que nós já pensamos, e de recusar e excluir tudo que é contrário àquilo que nós acreditamos. Ou seja, um viés que pode muitas vezes dificultar o nosso amadurecimento e melhoramento, né? Então, as opiniões dos outros que divergem das nossas, a gente recusa, simplesmente se fecha, né? Isso psicologicamente é bem estudado. E aí esse estudo veio fazer uma avaliação de como na internet, com opiniões de pessoas que a gente nem conhece, isso pode nos afetar, né? E o que eles fizeram foi colocar uma foto de pessoas e colocar grupos diferentes e pedir uma avaliação. Depois eles colocam opiniões de outras pessoas que foram inventadas, algumas concordando e outras contra. E sempre que se tem opiniões concordando, eles relatam novamente a ideia e a opinião que eles tiveram no início. Isso corrobora essa ideia inicial, ou seja, favorece a opinião que ele já tinha, ele ratifica, vai lá e confirma aquilo ali. Quando tem opiniões antagônicas que vêm contra o que ele pensava, eles modificam ligeiramente o que eles tinham falado no início, mas ao mesmo tempo discordam, né, em alguns aspectos dessa pessoa. Isso mostra, no final das contas, que a opinião dos outros, mesmo sem sabermos quem é, como eu disse, esses perfis de que deram opiniões divergentes aqui foram criados, eram falsos. E mesmo assim, eles influenciavam a opinião de quem estava lendo. Olha como o poder do anônimo, de uma pessoa que pode nem ser real, pode mudar a nossa percepção. Isso, linkando aqui com o Evangelho, o que Jesus nos disse lá no início, conecte com a sua moral, a sua ética, o que a sua consciência diz. E não fique mudando pela influência dos outros, a não ser que seja algo bom, válido. Analise, avalie, claro, busque se melhorar com opiniões alheias, boas ou ruins, contrárias ou não, mas siga a sua moral, o amor sempre. O amor, o respeito, a ética são sempre os ensinamentos de Jesus para nós crescermos, né? Possamos seguir assim em frente, melhorando e crescendo. Que assim seja. Então, dessa forma, façamos a nossa prece de encerramento. Deus Pai, abençoe aqueles que mais precisam de socorro, que nos rodeiam neste mundo, os que mais sofrem, desamparados, materialmente, com fome, em guerras, e todos aqueles que estão ao nosso derredor, que precisam de ajuda. Olhe pelas necessidades de cada coração e alma aqui presentes, e que os bons anjos que nos amparam recebam todas as graças de mais alto. Gratidão mais uma vez por aprendermos juntos, que assim seja.
Gratidão a vocês por nos acompanharmos, por estarmos aqui estudando e aprendendo juntos no Evangelho de Jesus. Namastê e até a próxima.